Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo, ajudando dessa forma o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, a pedido do aluno Carlos Alberto Meira, eu vou gravar uma aula sobre escalas. Esse aluno está se preparando para o concurso da SpaceX e me solicitou que eu gravasse uma aula sobre escalas, exclusivamente sobre escalas cartográficas. Então, é isso que eu farei no presente momento. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para começar o nosso encontro, eu coloquei essa imagem do planisfério, ou seja, do globo terrestre aberto, para que vocês possam entender que só é possível a elaboração de mapas através de duas técnicas que são indispensáveis para a sua realização: as projeções cartográficas e também as escalas cartográficas. Dessa forma, no quesito escalas cartográficas, é a técnica que nos possibilita representar uma determinada área da superfície terrestre numa superfície plana, ou seja, num planisfério, num mapa ou até mesmo numa carta. Então, vamos lá. Aqui nós temos as escalas cartográficas e comecei pela escala numérica. As escalas, na verdade, correspondem à relação entre o espaço real e a quantidade de vezes que esse espaço ou essa área teve que ser reduzida para que pudesse ser representada numa superfície plana. Aquilo que eu disse, no planisfério, no mapa ou numa carta. Então, existem dois tipos de escalas cartográficas. Aqui eu tenho a representação da escala numérica. Então, eu coloquei como exemplo 1 para 1 milhão. Então, esse 1 aqui representa o numerador da área do mapa, ou seja, numerador igual à área do mapa. E 1 milhão representa o denominador, ou seja, a área real. Na verdade, esse 1 milhão representa a quantidade de vezes que o espaço ou a área teve que ser reduzida para que pudesse ser representada no mapa. Então, a escala numérica, ela vai ser representada por uma fração ou por uma proporção. Então, aqui nós temos 1 para 1 milhão, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, 1 milhão de centímetros. Sendo assim, nós temos essa forma da representação da escala numérica, podendo ser também representada através de uma fração. E aqui nós temos a escala gráfica, que nada mais é do que um segmento de reta graduado, onde normalmente a distância entre cada barras é de 1 centímetro. Então, aqui, logicamente, que a representação está bastante amplificada, está superior a 1 centímetro, mas é apenas ilustrativa, para que vocês possam entender. Então, repare, se nessa graduação você tem um espaço que vai pulando de 10 em 10,
0, 10, 20, 30, 40, 50, isso quer dizer que 1 centímetro no mapa que porventura tenha utilizado uma escala gráfica semelhante a essa, irá representar 10 quilômetros, ou seja, uma área de 10 quilômetros que foi reduzida para apenas 1 centímetro. Então, 10 quilômetros nada mais são do que 1 milhão de centímetros. Dessa forma, eu representei o mapa através de 2 escalas, uma numérica, 1 para 1 milhão, outra 1 para cada 10 quilômetros, mas que, na verdade, esse 1 também representa 1 milhão de centímetros, ou seja, 10 quilômetros da área que foi reduzida para que pudesse ser representada nesse mapa. Aqui nós temos, por exemplo, o tamanho da escala. Então, aqui eu coloquei a escala pequena representando o planisfério. Então, quanto maior for o número de vezes que uma área será dividida ou reduzida para que ela possa ser representada no mapa, menor será a escala. Então, planisférios, mapas de continentes, mapas de países do tamanho do Brasil, utilizam escalas pequenas, porque a área teve que ser reduzida uma grande quantidade de vezes para que pudesse ser representada no mapa. Aqui nós temos uma escala média, o mapa do estado do Rio de Janeiro, com as suas mesorregiões. O estado do Rio de Janeiro é dividido em várias mesorregiões. Então, aqui nós temos uma escala em que cada centímetro aqui no mapa está representando 25 quilômetros. Então, aqui nós podemos observar que a escala aplicada nesse mapa é uma escala média, ok? E aqui nós temos o mapa da escala grande, que representa o município do Rio de Janeiro. Então, na verdade, aqui não tem nem a escala, mas pode-se perceber que para a representação do município do Rio de Janeiro, a área foi reduzida uma menor quantidade de vezes. Sendo assim, nós temos aqui a representação de uma escala grande. Quanto menor for a necessidade de reduzir uma determinada área, maior será a escala. Então, aqui nós temos a escala grande. Vou pegar aqui meu óculos, só um minuto, para podermos aqui fazer uma pequena correção, tá? Uma pequena correção, porque, na verdade, tá certo. Cada centímetro aqui está representando 25 quilômetros. Então, tá certo. Que eu pensei que estava enxergando aqui 15. A vista já não está muito boa, mas, de fato, cada graduação aqui está representando 25 quilômetros. Sendo assim, nós temos aqui 3 mapas com escalas diferentes. O planisfério utilizando escala pequena, o estado do Rio de Janeiro utilizando uma escala média e o município do Rio de Janeiro utilizando uma escala grande. Moçada, preste atenção numa coisa. Quanto maior for o tamanho da escala, menor quantidade de vezes a área teve que ser reduzida para que pudesse ser representada no espaço. Sendo assim, você vai observar uma maior riqueza de detalhes no mapa. Quanto mais vezes uma área for reduzida para que esta possa ser representada no mapa, menor será a riqueza de detalhes, razão pela qual os mapas que utilizam escalas pequenas
apresentam aos seus observadores um nível de detalhamento extremamente restrito. Sendo assim, guardem isso porque na prova da SpaceX eles já trabalharam algumas situações desse gênero com tamanho de escala. Aqui nós temos como calcular a distância real entre duas cidades. Então, eu coloquei esse mapa que caiu, inclusive, numa questão de concurso, onde nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Vitória, dizendo que nesse mapa hipotético, a distância entre as duas cidades no mapa é de 5 centímetros. E a escala empregada nesse mapa é de 1 para 7.700.000 centímetros. Ou seja, 1 centímetro nesse mapa corresponde, na verdade, 7.700.000 centímetros. Então, como se calcula a distância real entre dois pontos no mapa? Utilizando essa formulazinha, tá? Distância real é igual a distância no mapa vezes a escala. Então, basta você multiplicar essa distância de 5 centímetros pelo valor da escala e, posteriormente, fazer a conversão para aquilo que se pede. Normalmente, a distância pedida é em quilômetros. Então, você vai multiplicar 5 centímetros vezes 7.700.000 centímetros. Ora, você já pode fazer essa conversão para quilômetros antes da multiplicação. Lembrando que os mapas utilizam escalas em centímetro. Então, o primeiro zero que você vai cortar aqui é o zero do centímetro. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. Então, na verdade, aqui você vai ter, cada centímetro equivalendo a 77 quilômetros. Então, você vai multiplicar 5 centímetros vezes 77 quilômetros e vai achar aqui 385 quilômetros. Aqui eu coloquei esse esquema para facilitar vocês. Então, ao achar a resposta em centímetros, você bastaria começar a colocar essa resposta da direita para a esquerda. O primeiro zero você coloca em centímetro, o segundo zero em decímetro, o terceiro zero em metro, o quarto zero em decâmetro, o quinto zero em hectômetro e dali para lá, tudo que sobrar está na casa do quilômetro. Então, 385 quilômetros. É uma metodologia muito fácil, porém muitos alunos erram questões desse gênero em concursos, sobretudo da SpaceX e vestibulares que cobram esse tema. Então não se esqueçam, para calcular distância real, basta você multiplicar a distância no mapa vezes o valor da escala. E ao final, você fazer a conversão para o valor que se pede, se é em quilômetro, hectômetro, decâmetro, aquilo que eu disse. Normalmente, a resposta pedida é em quilômetros. Professor, como é que se calcula a distância no mapa? Bom, para calcular a distância no mapa, basta você dividir a distância real, que está aqui representada pela letra D maiúscula, pelo valor da escala. Então, vamos ver. Sabendo-se que as cidades A e B se encontram afastadas 2.200 quilômetros, qual seria a distância entre elas no mapa cuja escala é de 1 para 55 milhões? Ou seja, 1 centímetro igual a 550 quilômetros. Então, bastaria
você fazer, né, a divisão da distância real, 2.200 quilômetros, que na verdade significam 220 milhões de centímetros, por 550 quilômetros, que na verdade significam 55 milhões de centímetros. Então, você cortaria aqui 6 zeros para poder fazer a divisão de 220 por 55, que facilitaria muito essa operação. Então, a resposta correta, 4 centímetros. Ou seja, a distância entre A e B nesse mapa hipotético será de 4 centímetros. Não se esqueça, para calcular distância no mapa, basta dividir a distância real pelo valor da escala. E depois, logicamente, você, antes de fazer a divisão, deve igualar as casas, porque você não pode dividir quilômetro por centímetro. Então, você vai ter que igualar as casas de uma forma que se faça essa divisão. A não ser que as escalas se encontrem na mesma casa. Aí você pode fazer a divisão sem problema nenhum. E existe uma outra situação para calcular o valor da escala no mapa. Para calcular o valor da escala, basta você dividir a distância real pela distância no mapa. Então, olha aqui. A distância que separa as cidades A e B é de 2.200 quilômetros. No mapa, essa distância é de 4 centímetros. Calcule o valor da escala. Basta você fazer a conversão da distância real, 2.200 quilômetros, para centímetros. Para isso, você vai acrescentar 5 zeros, o 0 do hectômetro, o 0 do decâmetro, o 0 do metro, o 0 do decímetro e o 0 do centímetro. Igualada as casas, você faz a divisão. 220 milhões dividido por 4 dá 55 milhões. Então, o valor da escala é de 1 para 55 milhões. Lembrando que para calcular o valor da escala no mapa, basta você dividir a distância real pela distância no mapa. Sendo assim, moçada, eu espero ter atendido ao meu aluno que estava com dúvidas nesse assunto e tantos outros que estão acompanhando o canal Geogênio. Espero que tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta na parte dos comentários. Aqui eu estou colocando mais uma vez meus grupos do Facebook, onde eu disponibilizo para vocês meus materiais. Os PDFs com a matéria, bancos de questões e provas comentadas. Tudo 0800 para que você tenha a melhor preparação possível e consiga ter um excelente desempenho no concurso que venha a fazer ou nos concursos que venha a fazer ao longo da sua vida. O canal Geogênio não é monetizado, não tem fins financeiros, meus materiais não são comercializados, são ofertados graciosamente porque eu estou democratizando o ensino da geografia. Trabalho numa grande rede de ensino do Rio de Janeiro, uma das maiores, se não a maior rede de ensino do Brasil. Vou fazer 43 anos de magistério, preparando alunos para os concursos militares e vestibulares. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!